Fala, terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Pois é, nós estamos na última aula do nosso glorioso Tetra número 1, certo? Aulas 17 e 18, estamos trabalhando termoquímica e a gente vem trabalhando já esse assunto nas últimas 2 semanas. Semana passada nós vimos a primeira maneira de nós calcularmos o ΔH de uma reação, que é a partir da lei de Hess, que é um artifício matemático bem interessante, que é, na verdade, a forma de se calcular ΔH mais cobrada nos vestibulares. E agora, para terminar a nossa apostila número 1, nós vamos ver a segunda maneira de como calcular o ΔH de uma reação. Ok? É uma segunda abordagem, são dados completamente diferentes da lei de Hess e o fechamento do cálculo também é um pouco diferente. Ok? Estamos falando dos calores de formação. Ok? Podemos calcular o ΔH de uma reação a partir dos calores de formação. O que são calores de formação? É o calor liberado ou absorvido numa reação de formação. O que é uma reação de formação? Uma reação de formação é uma reação onde eu vou produzir 1 mol de uma determinada substância composta. O que é isso? Uma substância que tem mais de um tipo de átomo na fórmula, a partir das respectivas substâncias simples no estado padrão. O que é o estado padrão? O estado padrão é o estado físico e alotrópico mais estável, tá certo? Daquela substância. Quando a gente analisa a substância composta, a gente vai ver os tipos de elementos químicos que aparecem, tá certo? Você aparece hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, que são os principais. O que seria o estado padrão? Vamos dar o exemplo do carbono. Elemento carbono. Nós temos basicamente 2 formas alotrópicas do carbono. Temos o grafite e temos o diamante. A pergunta é, qual é a forma mais abundante? É a forma mais estável. No caso, entre grafite e diamante, é o grafite. Então, o grafite é o nosso estado padrão. Ok? O diamante não é o estado padrão porque é menos abundante, porque é menos estável. Outro exemplo, elemento oxigênio. Quais são as 2 formas alotrópicas? Gás oxigênio e gás ozônio. Qual é a mais estável? A mais abundante. O que nós temos mais no planeta Terra? Gás oxigênio ou gás ozônio? Gás oxigênio. Então, o O2 é a substância no estado padrão. O ozônio não. Tá certo? Metais. Qual que é o estado padrão de metal? Qual é o estado físico da esmagadora maioria dos metais a 25 graus Celsius em um ATM? Porque esse é o estado padrão. O estado físico é sólido, com exceção do mercúrio, que é o único metal nessas condições já no estado líquido. Ok? Então escrever uma reação de formação é fácil. Bom, e o que seriam os calores de formação? Os calores de formação são valores tabelados. O exercício vai te dar uma reação que pode estar balanceada ou não. Tomara que esteja balanceada, ok? E aí ele vai te fornecer uma tabela com valores, os chamados calores de formação. O que são esses calores? São os calores liberados ou absorvidos nas respectivas reações de formação. Então vem lá a tabela com os valores. Observação: quando a substância é simples e está no estado padrão, tipo grafite, O2, o calor de formação é 0. Então é muito comum você pegar um exercício que tem uma tabela e nessa tabela de repente não aparece o valor do calor de formação de uma determinada substância. É só prestar atenção que você vai ver que com certeza é uma substância simples no estado padrão. Então o O2 é o estado padrão, o calor de formação é 0. O O3, que não é o estado padrão, ele tem um valor de calor de formação. Tudo bem? Pegou aí? Então, você vai pegar os respectivos valores dos calores de formação e vai substituir na reação corretamente balanceada. Vai somar tudo de um lado, vai somar tudo do outro
E aí o ΔH final, você faz final menos inicial. Qual que é o macete? F de formação, que estamos falando de calor de formação, então F de final, então é final menos inicial. Tomando cuidado com a matemática, né, o jogo de sinal, e aí fica fácil de resolver o valor do ΔH da reação. Agora, é muito comum o exercício não pedir apenas o ΔH da reação. Você calcula o ΔH da reação no primeiro momento, mas a resposta do exercício que ele está verdadeiramente pedindo é uma outra conta. Ou seja, é muito comum nesse tipo de exercícios nós termos uma regra de 3 no final do exercício. Porque o exercício não quer simplesmente o ΔH da reação. Ele quer o quê? O calor liberado ou absorvido na formação ou no consumo de uma determinada quantidade de uma substância. O primeiro passo foi feito, você calculou o ΔH da reação. E aí você faz a proporção, ou seja, a regra de 3, relacionando os valores da reação com o ΔH da reação, com o valor que ele está pedindo no final do exercício. Ok? Bom, nós vamos usar um exemplo que está na lista que eu postei no Sysframe. Você viu lá no Sysframe? Você tem uma lista onde eu faço, né, uma orientação de estudo e no final eu coloquei algumas questões para a gente estar treinando. E a primeira questão que está lá é a que eu vou resolver nesse vídeo. Belezura? Vamos que vamos? Então a primeira questão fala o seguinte: a pirolusita, já ouviu falar em pirolusita? A pirolusita é um minério que contém o dióxido de manganês. Aliás, é importante entender isso. Tem muitos exercícios que falam de minérios. O que é o minério? O minério é uma rocha. O que é uma rocha? Uma mistura de substâncias. Só que o minério é uma rocha onde a principal substância é um sal ou um óxido de onde se extrai o metal. Então estamos falando do metal manganês, que é tão importante na metalurgia, na fabricação de aço, por exemplo. A chamada pirolusita é a rocha, ou seja, o minério onde a principal substância é o dióxido de manganês, ou óxido de manganês 4. Beleza? E aí nós temos essa reação aqui, onde o minério reage com alumínio, tá certo? Essa é uma reação que acontece na indústria, com o objetivo de nós extrairmos o manganês do minério e com isso obter o manganês puro. É uma reação de simples troca. Vocês viram isso comigo ano passado. O alumínio é mais reativo que o manganês, então o alumínio desloca o manganês, portanto fica no lugar do manganês, e o manganês que estava acompanhado do oxigênio fica sozinho. Beleza? Então a primeira questão fala disso. Graças a Deus que a reação está balanceada. Beleza? No final do enunciado ele pergunta o seguinte: com base nessas informações, ele dá a reação, dá os calores de formação, que vocês estão acompanhando aí na folha. Ele pergunta, para produzir 11 gramas de manganês puro, tá certo? Ele quer saber o calor envolvido e ele quer a palavrinha liberação ou absorção. Logicamente, a palavra liberação fala de ΔH negativo, exotérmica. A palavra absorção está ligada ao processo de endotérmico, tá certo? Então, se é absorção e liberação, isso só depois que fizermos o cálculo, absorção ΔH positivo, liberação ΔH negativo. E a gente vai ainda fazer uma regrinha de 3, tá certo? Então esse exercício, primeiro você calcula o ΔH da reação, depois você faz uma regrinha de 3 relacionando massa com energia envolvida. Muito bem. Então nós temos aqui a reação que foi dada com os coeficientes estequiométricos. Interessante porque a gente observa que tem substâncias compostas, mas tem substâncias simples também, tá certo? Então você olha no enunciado e faz o quê? Você substitui o calor de formação do óxido de manganês 4 menos 521, multiplica por 3. Detalhe, você usa o sinal que foi dado.
tem calor de formação negativa e tem calor de formação positiva, tá? Então você usa o sinal que está lá. Então o valor foi dado, menos 521, você multiplica por 3. O alumínio, uma substância simples, portanto o calor de formação, 0, multiplica por 4. O óxido de alumínio, menos 1676, multiplica por 2. Manganês, substância simples, 0, multiplica por 3. Soma tudo de um lado, soma tudo do outro. Antes da flecha, nós temos o estado inicial. 3 vezes menos 521 dá menos 1563. No lado direito da flecha, os produtos, temos o estado final. 2 vezes menos 1676 dá menos 3352. Então temos estado inicial e estado final. Como é que a gente fecha o exercício com o cálculo ΔH? É fácil. No caso de calor de formação, é final menos inicial. Então pegamos o valor final menos o valor inicial. Tomar cuidado aqui com o jogo de sinal. Então ΔH dessa reação deu menos, ou seja, exotérmica, liberação de calor, menos 1789 kJ. Acabou o exercício, Mauro? Não, não acabou o exercício. Tá? O que o exercício quer é o seguinte, para produzir 11 gramas de manganês, no caso, calor liberado. Quanto de calor vai ser liberado? Como é que eu faço? É simples. A reação está aqui, certo? A reação tem esse ΔH. Para produzir 3 mols de manganês. 3 mols de manganês é 3 vezes 55. 55 foi dado aí no enunciado. Então vai dar 165 gramas. Então para eu produzir 165 gramas de manganês, eu liberei 1789 kJ. O exercício quer saber o seguinte, e para produzir 11 gramas? Para produzir 11 gramas, X. Fazendo a regrinha de 3, multiplicando cruzado, o ΔH vai dar menos, ou seja, calor liberado, 119 kJ. Isso está na letra R, para que você não erre depois. Ok? E assim são os demais exercícios. No tetra número 1, as questões são um pouco mais elaboradas. Só que aí nós vamos resolver em sala de aula. Beleza? Então, pegue a lista que eu postei no Sysflaming. São poucas questões. Comecem por elas, que são mais didáticas, e depois vá para o tetra. E a hora que acabar o tetra, você está com fome de exercício, vai para o livro, ok? Nós temos uma direção para vocês, um direcionamento de resolução de questões, que você vai ficar fera nesse assunto também. Ok, queridos? Um forte abraço e até a próxima!